E aí vem a parte que nos interessa mais, né? Profissionalmente falando e não humanamente falando, que são os arranjos que o Coal Authority utiliza hoje em dia para tratar essas águas dessas minas paralisadas. Nós vamos visitar aqui virtualmente 4 sistemas desses. Bom, essa imagem que está aqui na tela, ela ilustra, ou ela resume, nesse sistema aqui que tem uma configuração muito favorável a gente explicar muito didático, né? Esse arranjo operacional e de operações unitárias que ocorrem no sistema de tratamento, né? A configuração padrão dos sistemas geralmente é essa aí. Vamos lá, isso também aproveitando um pouco do nosso, aproveitando bastante, né, do conteúdo que a gente já explorou, já construiu até agora. Falando da engenharia dos reatores, do diagrama de Purbe, oxidação, tal, enfim. Essas águas geralmente elas são contaminadas com ferro, então a principal rota de remoção aqui é focando em remoção de ferro, né? Não são tantos outros elementos como aquele lá dos Estados Unidos que a gente viu, né? Vamos lá, aqui a gente tem as cascatas de aeração, cuja função é oxidar, trazer oxigênio para a água, aquela água que veio lá do fundo da mina redutora, né, com ferro solúvel, aí ela cai ali naquela cascata, entra em contato com o ar, e aí aquilo ali começa a formar, sobe o potencial redox, oxida o ferro, forma um precipitado que é mais insolúvel e ele começa a decantar. Aí a água que era transparente, riquíssima em ferro, eventualmente com concentrações de até 30 mg por litro de ferro, esse ferro deixa de ser solúvel e passa a ser precipitado e começa e muda de coloração. Então a água transparente, translúcida, vira uma água fanta laranja, totalmente laranja. E isso vai para uma lagoa de sedimentação. Então são 2 operações unitárias, oxidação química e sedimentação de flocos, né, bem devagar. São materiais que sedimentam lentamente. Esse lodo de fundo é o ocre, né? Ele é um lodo férrico, ele fica acumulado ali e ele vai subindo, até uma determinada altura que o pessoal para e remove esse material a cada 5 anos. Bom, essas 2 operações unitárias de oxidação e de sedimentação, elas removem o grosso do ferro, a maior parte. Mas um fino, uma parte mais que não sai com esse tipo de arranjo ali, vai para os wetlands. E aqui a gente tem uma outra configuração, que é aquilo que a gente já falou, mais ou menos 80 centímetros de profundidade nos wetlands superficiais, aeróbicos, e as lagoas têm mais ou menos 3 a 4 metros de profundidade. São lagoas impermeabilizadas, com melhor aproveitamento delas se ela for pistonada, mais alongada do que mais quadrada, para a gente garantir um regime mais pistonado, né? E são vários sistemas, né? O Coal Authority opera mais de 20 sistemas desses. Limite de lançamento. Alguns sistemas são menor que 1 mg por litro de ferro, outros menor que 3. E algumas águas entram com 20. Então vamos olhar o vídeo desse sistema de tratamento para a gente entender um pouquinho do arranjo operacional. Esse é um sistema lá do Coal Authority, esse vídeo está no YouTube, explicando como o Coal Authority trata a água. Esse é o Chris Satterley, é a pessoa que nos recebeu lá. Ele está apresentando um sistema de tratamento da mina de Awinning. E essa mina, ela tem um bombeamento da água do shaft, que cai, depois de bombeado, cai nessas cascatas de aeração. Nós vamos ver vários desses aqui agora, né? E os aspectos operacionais relacionados a isso, né? Então cai nessa etapa aqui, que é a etapa de oxidação, depois segue para as lagoas ali de decantação, depois vai para os wetlands. These are the aeration cascades. This is where we add oxygen in the water to oxidize the iron and encourage it to become a solid. The amount of water we can treat here is around 150 litres a second. To put that into some context, that means we could treat over 5 Olympic swimming pools worth of water every day. The water then flows into the treatment lagoons where the iron finishes oxidizing and the solids can settle out. The majority of the iron removal happens here. The water then flows into our reed beds. The reed beds act as a final filter for the removal of the remaining iron solids. They also act as a great habitat for a range of creatures. The treated water
then leaves the reed beds in a nice clear state and is ready for discharge. The treated mine water is then discharged into the brook here. The treatment ensures that we've protected this watercourse and the drinking water supplies in the region. Então, essa mina, a A-Winning Mine, ela trata uma vazão de 150 litros por segundo e tem um equivalente habitacional da ordem de 80 mil habitantes. Né? Se a gente pegar 150 litros por segundo e converter, dá mais ou menos 80 mil habitantes. Então, vocês viram ali o porte das estruturas hidráulicas que fazem o escoamento da água no sistema desse. Então, é uma vazão boa, né? A bomba que está bombeando isso lá do fundo da terra, lá, a bomba boa, né? A bomba que manda a água, né? Vamos lá, vamos avançar. Vamos fazer uma visita então no sistema da mina de Cap House, a carvoaria Cap House. O conceito que nós vamos abordar aqui, a lógica do tratamento, ela é praticamente a mesma para todas esses esquemas de tratamento de água. Tá? Mas nós vamos comentar vários aspectos operacionais que são interessantes. Nesse caso aqui, a mina de carvão foi desativada em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então as concentrações de ferro são da ordem de 25 mg por litro, concentração de manganês de 0,5, é mais ferro que manganês, bem mais ferro que manganês. Vazão de 30 a 25 litros por segundo, com o equivalente populacional hidráulico da ordem de 13.500 a 16.000 habitantes. Então esse é o arranjo da planta lá. Então a água chega, depois que ela cai pelas cascatas de aeração, aquela água transparente, a água fica assim, né? A água é igual Fanta laranja, né? Então essa aí é a primeira lagoa, né? Então esses sistemas, eles são sistemas antigos. E aí a gente vai perceber que à medida que a gente for mudando de sistema aqui, as engenharias construtivas, as etapas, elas mudam um pouco. Porque o Coal Authority e a engenharia dessa área foi se aperfeiçoando. Então esse é um sistema bastante antigo, né? Você imagina uma região que tem um bombeamento de uma mina dessa, sem uma etapa dessa de tratamento. Isso aqui que nós estamos vendo vai acontecer dentro do rio. E aí esse óxido de ferro aí, ele vai tampar o fundo do rio, vai ficar tudo laranja e vai impedir ali a atividade microbiana, vai matar os nichos de invertebrados, aquáticos, uma série de coisas. Esse lodo que é removido nas lagoas, que é o lodo férrico, que ele tem esse aspecto aí, é tipo um tijolão, né, isso é ferro, praticamente ferro puro, óxido de ferro puro, né, e ele tem várias aplicações que o pessoal do Coal Authority usa. Por exemplo, uma dessas aplicações é para adsorção de ferro, aliás, adsorção de fósforo, precipitação química de fósforo. Né? A gente conhece aí o sistema de tratamento terciário que fazem dosagem de cloreto férrico, visando ligar o ferro do cloreto com o fósforo, né? Formando um precipitado insolúvel. Aqui é a mesma lógica, se a gente dosar esse material dentro das águas residuárias, vai haver remoção, precipitação de ferro com fósforo. Né? E esse material, eles têm ligações aí com outras plantas de tratamento de efluente municipal que eles utilizam isso aí. Outra aplicação desse material para o setor de saneamento é a eliminação de H2S em digestores anaeróbios. Existe uma ligação, uma forte afinidade entre o óxido de ferro e o H2S, e isso eliminando maus odores. Outra aplicação é com relação à correção de solos. Né, eles usam muito isso aí junto com lodo de esgoto para aplicação agrícola. Né? Na Inglaterra tem muita aplicação agrícola de lodo de esgoto e esse material aí junto vai também. Tem a remediação de áreas contaminadas por arsênio, né? O ferro se liga muito bem ao arsênio, e também a fabricação de tintas naturais, que aí já é uma coisa mais artesanal, mais artística. Né? Bom, essa aí é a primeira etapa após aquela lagoa lá que a gente viu, aquela primeirona mais antiga, vem para esse sistema aí. No momento não tem água brotando ali porque não está tendo muito bombeamento, né? Então a água não está vertendo ali por cima, mas ela verte naquelas cascatas ali e oxigena e entra para essas lagoas, são lagoas pistonadas, né? Essa lagoa de cá tem chicana, a de cá não. O pessoal faz muito estudo nesses lugares, eles utilizam as estruturas que eles têm para aprimorar a operação e manutenção dos sistemas. Coisa interessante de se comentar é que esse sistema aqui ele foi construído em concreto.
A gente viu que outras obras aí foram feitas em terra. Esse aqui não, ele foi feito em concreto. Por quê? Porque a topografia do lugar não era muito favorável, era mais acidentado. Então eles utilizaram essa primeira etapa aqui, que tinha que ficar mais acima, fizeram ela em concreto. Então tem um baita projeto estrutural para sustentar essas lagoas aqui, né? E aí vamos dar uma olhada aqui por cima numa vista aqui dessa água de entrada. Então aqui já passou por aquela primeira lagoa, está entrando aqui nessa segunda lagoa, a gente vê que a água tem uma certa transparência, né? Ela não é viscosa, mas ela tem esse aspecto laranja, né? Uma água bem característica, né? E o efluente final, após passar por todas as etapas de tratamento, ele sai com esse aspecto, nós vamos chegar lá. Mas vamos ver aqui de cima um pouquinho. Então esse é um passeio lá, uma vista por cima, né, das lagoas. Esse é o efluente das lagoas. Parece que não saiu nada, né, mas tem muito precipitado de ferro no fundo dessas lagoas. E essa água que nós estamos vendo aí é a água que segue para os wetlands construídos, já com uma concentração de ferro bem mais baixa do que na entrada das lagoas, óbvio, né? E aqui à esquerda a gente vê todo esse matagal aqui embaixo, ó, isso é tudo Phragmites australis. Tá? Isso tudo são os wetlands construídos. São dois, tem um mais em cima e um mais embaixo. Na imagem aérea a gente vê isso bem. E aquelas casinhas ali atrás, mais baixas, são os observatórios de pássaros e lá em cima tem a antiga carvoaria. Vamos ver mais. Esse aqui já é uma foto que a gente vê. A gente estava lá em cima olhando para baixo, agora nós estamos embaixo olhando para cima, no meio do Phragmites australis. Estou com a câmera levantada alta, né? Aí vamos ver mais um videozinho disso. Agora a gente está andando em cima dessa estrutura metálica, né? Que é uma passarela sobre os wetlands. Isso aí é uma estrutura piloto, nós vamos falar sobre isso. É um aparato experimental piloto ali, vamos falar sobre o que eles estão estudando. E aqui tem um gradil aí que a gente anda sobre ele, né, mostrando que o sistema ele é bastante robusto, porém é muito simples, né, a estrutura a construção do sistema é bastante simplificada, né, e aí nós estamos andando em cima do gradil aí para voltar, descer lá para baixo. Bom, esse é o aspecto do efluente final. Vamos ver, depois que a água passou pelas lagoas, passou pelos wetlands, vamos ver como é que a água fica, né, olha lá. Totalmente diferente, né? E diferente inclusive da saída das lagoas, né? Porque os wetlands deram um tapa bom aí nessa remoção. Ainda está um pouquinho turva, poderia estar bem melhor. E nós vamos ver um sistema que tem qualidade de água melhor do que essa na saída, mas já está bem melhor do que a entrada, pelo menos não está laranja, né? Ó, agora vamos dar uma olhada, aqui é a estrutura de entrada das wetlands, então a água vem, desce lá de cima e entra nessa frente aqui e vai até o final, é um sistema mais alongado, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa entrada, olha, a água é bastante turva, né? Uma água laranjinha ainda, e ela segue atravessando aí o maciço de Phragmites australis, com mais ou menos 80 centímetros de profundidade. Wetlands superficiais. E aqui a gente tem uma imagem que mostra um dos aparatos experimentais que o pessoal está estudando para melhorar a eficiência de remoção de ferro, para não ter que usar as lagoas. Porque existe um conflito entre as operações unitárias que ocorrem nesse arranjo tecnológico aqui, que são as cascatas seguido de lagoa. Veja bem, para a gente oxidar quimicamente o ferro, a gente precisa de turbulência, a gente precisa de ar entrando na água. Mas, por outro lado, para sedimentação, a gente precisa de regime laminar, regime de escoamento bem devagarzinho, para os sólidos sedimentarem bem, né? E essas duas operações, elas conflitam, porque se você não teve uma boa oxidação nas cascatas, que é uma estrutura passiva muito rudimentar e rústica, né? Apesar de funcionar bem, mas ela tem o seu limite, nas lagoas essa oxidação fica muito limitada, especialmente porque a profundidade é alta, são 3, 4 metros de profundidade. Então o contato com a atmosfera fica muito limitado, e aí a oxidação deixa de acontecer com mais eficiência nas lagoas.
Para contornar isso, o pessoal está tentando desenvolver outros arranjos. A gente falou um pouquinho do SCUF, aquele sistema lá que a gente comentou mais em outro momento aqui. Esses SCUFs e essa tecnologia que o pessoal está desenvolvendo aqui vem no mesmo sentido, que é de você ter um meio suporte para o contato da água rica em ferro com esse meio suporte. À medida que vai se formando uma capa de ocre, de óxido de ferro, em volta desse material, como a gente vê aquele disco ali na mão do Chris ali, a gente tem uma autocatálise da reação de oxidação do ferro. Então isso precipita mais rápido, ele puxa mais ferro e precipita mais rápido. Então isso é um piloto que eles estão desenvolvendo. Vejam que o piloto deles é super rudimentar, né, bem basicão, mas é muito robusto, né, e o pessoal controlando, estudando aquilo ali, né. Então a gente vê que essa imagem aqui na minha mão, ela está mostrando uma água com ferro com 12 mg por litro e com 7 mg por litro, que é a entrada do reator com esse packing, né, com esse meio suporte, e após o meio suporte, né, essa água que sai, né, com 7 mg por litro, e a água que entra com 12 mg por litro, que é a água da lagoa. Eles bombeiam a água da saída da lagoa, na tentativa de melhorar a eficiência do sistema. Então, só que esse sistema que eles trabalham é um sistema alagado, né, então é como se fosse um filtro biológico anaeróbio. Possivelmente, se eles trabalhassem com um filtro percolador, sem ser saturado, essa eficiência ia ser ainda maior. Mas isso tudo são pesquisas que o pessoal ainda está desenvolvendo, é uma engenharia que ainda está em desenvolvimento. Essa outra estrutura aqui, o pessoal está estudando os sistemas ali também com meio suporte, combinações de meio suporte, até fibra de coco e fibra de cânhamo eles estão usando para tentar melhorar esses processos. A questão é que toda vez que você utiliza um meio suporte, existe uma tendência de colmatação. Então existe ali um estudo para você balancear essas duas coisas que interferem uma na outra, a presença do meio suporte e a tendência de colmatação. Vamos lá, nosso segundo sistema de tratamento, Clawfoot, que é uma mina na mesma região. Vamos lá.